Tem pessoas que falam, se referindo ao governo, fala comigo, né? Você não está assistindo a Globo, não? Coloca na Globo, assista a Globo, para você ver o que está acontecendo aí. Esse governo aí tá sendo muito bom, muitas coisas boas. É exatamente por isso que eu não sou enganado, porque há muito tempo eu não assisto a Rede Globo, né? Esse canal de televisão que a gente viu aí que durante a campanha política para presidente, na hora de fazer entrevista, fez entrevista de uma forma para um candidato e para outro adversário, para outro candidato, fez, fez uma entrevista totalmente diferente. Para um ele fez como se fosse uma inquisição ali, como se fosse uma investigação, como se fosse uma acusação. E para o outro ele fez pergunta suave que não provocou o cara a nem mesmo a falar de um programa, o que, que ele ia fazer, né, para mudar para colocar em prática no país. Então, a gente viu claramente ali que não foi imparcial, não foi uma entrevista justa, né? Para uma ajudou e para outro, né? Para um defendeu e para outro ele tipo acusou e fez aquela pessoa ficar constrangido ali. E não foi só isso não, a gente viu claramente de que lado político estava aquela emissora, né? Porque tem um lado político, tem um partido, tem que quando entra no governo lá, gera melhores condições para aquela empresa, né, através do governo. Então a gente sabe de que lado aquela empresa vai apoiar. E essa empresa está correndo muito, batendo muito contra as redes sociais, contra os meios de comunicação atual, mas tudo que é moderno está tomando espaço, está tomando lugar. As lojas online também, elas estão tomando espaço das lojas físicas, tem muitas lojas físicas fechando, né? Então, então as redes sociais, as formas os jornalistas independentes, as pessoas que usam as redes sociais para levar informação de qualidade, eles estão adquirindo mais e mais audiência e essa audiência, logicamente, está saindo do meio tradicional, da mídia tradicional, para ir para a mídia moderna, que é a mídia através da internet. Então, essas empresas, elas percebem essa mudança e vai inovando, só que elas não inovam 100%, então elas não vão absorver elas não vão continuar a manter, né, ter a retenção de toda essa audiência que ela tinha. Por isso a gente vê essa empresa batendo de frente aí, querendo apoiar as leis que vai contra a internet, contra o uso da internet, que quer taxar e manipular e controlar a internet. Essa empresa vai entrar a favor, né, dessas leis, porque quer a audiência para elas. Recentemente eu vi no canal do Pilhados, que recentemente o William Bonner fez uma fala aí a favor da empresa em que trabalha, falando que as pessoas deveriam continuar com aquela audiência, que a emissora está perdendo audiência, que os programas da Globo estão perdendo audiência e que as pessoas deveriam continuar ouvindo os jornais lá, porque lá tem segurança, porque lá é uma fonte segura e que não existe fake news, né? As pessoas perceberam claramente aí se existiu ou não fake news por parte daquela emissora, daquele jornal. Então as pessoas percebendo, elas não vão pela palavra, elas vão pelo aquilo que elas viram, pelo aquilo que ela vê. Elas enxergam, as pessoas agora acordaram, elas estão vendo, né? Que essas emissoras elas só levam ao ar, esses jornais, o que interessa para elas. Se elas estiverem ganhando dinheiro, não importa. Se elas estiverem criticar, que falar que algo está ruim, elas não vão falar, elas vão encobrir. E por outro lado, se elas não estiverem ganhando dinheiro, elas vão criticar, vão acusar, né? E tem pessoas que quando entram no governo, não vai dar fortuna na mão de uma emissora para que ela fale bem do governo, ele vai apenas fazer os seus programas, né, de governo, colocar em prática. E se a emissora quiser mostrar, que mostre. Ela está ali para mostrar e não precisa ela ganhar uma fortuna por isso. Essas emissoras que estão acostumadas a ganhar fortunas para
mostrar campanha de governo, mostrar o que o governo está fazendo, elas não vão se sentir bem naquele governo que não vai pagar. E aí, por isso, ela até entra no embalo de jogar contra, de falar contra. E aí, muitas pessoas que percebem isso, elas vão deixar de acompanhar essas emissoras, que não estão trabalhando tão seriamente. Ou mesmo porque o meio moderno é mais prático, né, mais dinâmico, e as pessoas estão mais acostumadas, e a tendência é essa, que quando surge algo novo, as pessoas corram para lá, e aí foi o que aconteceu, o meio tradicional perdeu o espaço. Mas segundo o que o Pilhado mostrou no canal lá, é como quase que implorando, né, para as pessoas assistir mais a Globo, deixar a internet de lado, criticando, querendo falar que é inseguro, que existe muita fake news no meio moderno de comunicação, nos jornais, nos canais que levam informação autônoma ali, né, que leva informação através do YouTube, por exemplo, e de outros meios através da internet. Então a gente percebe durante a pandemia, no início da pandemia, quando o governo federal queria estabelecer estado de calamidade, ele queria barrar tudo, né? Queria barrar o carnaval, né? Para não haver carnaval, porque estava se avizinhando, estava chegando ali uma pandemia. Essa emissora ela se levantou e pôs os seus médicos para falar que, né, permitiu ali que as falas de médicos para toda a população, porque é um canal nessa época era de grande alcance ainda, falando que era só que essa pandemia não ia atingir, que poderia sim fazer o carnaval, vamos fazer o carnaval. Por quê? Porque ele não queria perder o dinheiro, a Globo ganha muito dinheiro com o carnaval, então ela não queria perder. E aí veio o carnaval e ampliou, né, o número de casos da pandemia. Então, depois tiraram ali o direito do governo de se manifestar, do presidente, e depois que passou a pandemia, que chegou no que eles queriam, que realizou o carnaval, não, eles começaram a perseguir, a falar que o presidente, que o governo não estava administrando bem essa questão da pandemia. E aí foi quando veio a ordem jurídica, né, da Suprema Corte para que os cuidados com a pandemia ficassem a cargo dos estados e municípios, não mais do presidente do governo federal. O que é justo, pois cada um que sabe ali no seu estado as condições que ele se encontra, se ele pode fazer um lockdown ou não, se ele pode ir trabalhar ou não, se a população está, quais são as condições. Então, foi justo. Só que aí o dinheiro, os recursos foram destinados para ser gasto também pelos estados e municípios. E aí muitos desses estados gastaram o dinheiro de forma que não teve muita explicação para a população. A gente viu o hospital de campanha sendo levantado, em pouco tempo sendo demolido, sendo desmontado, mesmo antes de terminar a pandemia. A gente sabe que governadores aí compraram respiradores que nunca chegaram, né? A gente tem a história do consórcio Nordeste, né? A gente tem pessoas que comprou respiradores em locais que não eram adequados, que não fazia parte, que não vendia esse tipo de produto. E aí a gente não via muito essa imprensa tradicional falar, né, que a gente está falando, falar sobre isso, e nem mais os artistas que faziam parte dela só se levantava contra o governo atual, na época, né, o governo da época da pandemia. Por quê? Porque muitos desses artistas, eles se beneficiavam com um programa, com um projeto, com um programa de governo que é de apoio à cultura, que é a Lei Nacional de Apoio à Cultura, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é a Lei Rouanet. Muitos desses artistas faziam parte também dessa emissora, e aí, como a gente estava tendo uma pandemia ali, muitos recursos estavam sendo utilizados na pandemia, né, no combate, né, da pandemia.
E aí eles reclamavam porque não estava tendo as mesmas condições que ele tinha em governos anteriores de retirar esses recursos, de captar esses recursos da Lei Rouanet com facilidade. O governo naquela época, né, em 2008, o governo Pátria Amada Brasil, ele reduziu o teto, né, de captação de recursos por parte dos artistas da Lei Rouanet, que era de 10 milhões, o teto passou a ser de meio bilhão, né, de 500 mil reais. Então, muitos artistas reclamaram, porque eles estavam acostumados a muito dinheiro, e aí, quando reduziu, eles reclamaram. A gente viu reportagem de artistas, de atrizes, que falando que estava passando fome, que esse governo era um genocida, que era isso, que era aquilo, por conta que eles não se davam bem com aquele governo. Da mesma forma, essa emissora aí, da mesma forma, muitas mídias aí que ganham dinheiro para mostrar aquilo que vai ser bom para ele, pois ele está ganhando dinheiro, não importa se está ruim ou está bom o governo. O que importa é se está sendo bom para aquela emissora, ela vai falar bem daquele governo. Se não está bom para ela, ela vai falar mal. Então, a gente viu claramente isso acontecer, né? E principalmente quem não assiste, quem já deixou de assistir há muito tempo essa emissora, sabe o quanto ela manipula as informações e as pessoas é, seguem imbecilizadas para o resto da vida, aquelas que, que continuam acreditando em tudo que vê naquela emissora.